Onde estava Deus? Por que ele deixa tragédias acontecerem? Olá, seja bem-vindo ao canal Cristianismo Inteligente. Sempre que tragédias acontecem e muitas pessoas morrem, geralmente aparecem aqueles questionamentos. Onde estava Deus? Ou, se Deus existe e Ele é bom, por que coisas ruins acontecem? Olha, sabe, da minha parte, eu até entendo esses questionamentos. Porém, quem questiona dessa forma não compreende o que há entre Deus e a humanidade. Porque quem questiona dessa forma acha que o homem não pode morrer. Todos nós iremos morrer um dia. E a morte, na verdade, é a maior prova da existência de Deus. E deixa eu complicar um pouco mais. Onde estava Deus nos terremotos com milhares de mortos? Onde estava Deus nas erupções vulcânicas? Lembra do Vesúvio e Pompeia? As pessoas foram petrificadas pelo vulcão. Onde estava Deus no tsunami da Indonésia? Lembra? Em 2004, com mais de 250 mil mortos? Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial, com mais de 6 milhões de mortos nos campos de concentração de Hitler? Mas podemos trazer isso um pouco mais para perto. Olhe para a sua cidade. Onde estava Deus no assalto quando um ladrão puxou o gatilho e matou um pai de família por causa de um celular? Onde estava Deus que deixou um bêbado atropelar uma criança tão linda? Onde estava Deus que não curou do câncer? Onde estava Deus que deixou uma jovem ser estuprada? E você pode aumentar esta lista e com certeza ela ficará bem grande. Agora, é interessante que as pessoas geralmente culpam Deus das tragédias, mas e quando acontecem milagres, coisas que não se sabe explicar? Por exemplo, quando pessoas se juntam para ajudar o próximo, ou quando o gatilho emperra, ou quando a cura chega sem explicação. Recentemente houve o rompimento da barragem em Brumadinho e, devido a isso, novamente surgiu a pergunta: onde estava Deus em Brumadinho? Sabe de uma coisa interessante? Tudo de ruim que acontecer no mundo sempre será culpa de Deus, não é verdade? Mesmo quando as desgraças e tragédias são consequências da incompetência humana. Mesmo quando o homem causa as desgraças, Deus sempre será o culpado. Os ateus usam esse argumento para amortecer sua consciência, como se fosse suficiente para provar que Deus não existe. Já os agnósticos usam esse argumento para confirmar sua incerteza sobre a existência de Deus, já que, se Deus existe, ele deve ser mau ou ele é indiferente. A questão é: onde estava Deus? Ele estava e estará no mesmo lugar de sempre. No Salmo 33:13, diz que Deus ele está nos céus e ele vê toda a humanidade. E lá do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. E ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Você e eu, ele sabe o que fazemos. A pergunta não é onde estava Deus. A pergunta que você tem que fazer é por que nós morremos. A morte é a maior prova de que Deus existe. Ninguém explica a morte. Na verdade, ninguém explica nem mesmo a origem da vida. Mas a morte confirma o que está na Bíblia. Talvez você diga: eu não acredito na Bíblia. Ora, você pode acreditar no que você quiser, mas você não terá explicação melhor para a questão da morte, ou até mesmo da vida, do que aquela que a Bíblia dá. Deus disse: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A morte é consequência do pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Em Romanos 5:12 diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, percebeu? A morte vem por causa do pecado. Assim também a morte, ela passou ou ela veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é consequência do pecado. Muitas pessoas acham que Deus não pode permitir a morte. Olha, na dimensão que Deus está, não há diferença se estamos vivos nessa terra ou partimos para a eternidade. Deus não está limitado ao nosso tempo e espaço. Para Ele, simplesmente existimos. Por isso, quando você diz: onde estava Deus diante de uma tragédia? Ou, se Deus é bom, por que o mal existe? Lhe falta a compreensão de que Deus não nos criou
para todas essas desgraças. Deus nos criou para estarmos ao seu lado, protegidos, mas nós nos afastamos dele. Nós nos distanciamos da proteção. Estamos inseguros porque nos afastamos da segurança. Estamos no mal porque nos afastamos do bem. E talvez você pode dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não acredito nisso. Repito, você acredita naquilo que você quiser. Porque, na verdade, você não quer aceitar a culpa. A culpa tem que ser de Deus, não é? Olha, não importa o que você diga sobre Deus, Ele continuará sendo Deus. E não importa o que você faça para se rebelar contra Ele. Um dia você terá que prestar contas dos seus atos. Eu sei que você pode dizer que tudo isso é coisa de religião, coisa inventada para assustar os fracos. Ok? Mas a verdade é que você não consegue explicar a morte. Você não sabe para onde você vai e se engana sugerindo para você mesmo que morreu, acabou. E se não acabar? E diante de tudo isso, talvez você ainda pergunte, por que então Deus não faz alguma coisa para mudar tudo isso? Se Ele é onipotente, se Ele pode todas as coisas. Olha, desde o dia em que o homem pecou, Ele fez. Aliás, o plano de restauração começou lá no Éden. O problema é que você quer que seja do seu jeito e não do jeito de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo para mudar a história. E no tempo dele, Ele há de fazer as coisas, porque Ele está no controle de tudo. Ele está tratando o problema do pecado na humanidade e irá levar novamente para a sua presença todos os que acreditam e confiam nele. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a salvação. Em Atos 10:42, nos diz que Jesus foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Meu e seu juiz, estando nós vivos ou mortos. Se você confiar que Cristo morreu por seus pecados, será salvo e restaurado. E quando você partir desta vida, você estará seguro com Deus, independente da forma como você partir daqui. Você deveria perguntar onde estou e para onde estou indo. Isto é bem mais importante para você do que questionar onde estava Deus. Afinal, Ele continua e continuará no mesmo lugar de sempre. Grande abraço para você. Tchau.